Olá, eu sou a doutora Laina Schweik, sou fisioterapeuta mestre doutora pelo FMS. Gostaria de agradecer primeiramente a Gratidef pelo convite de estar aqui, é uma honra imensa estar aqui como palestrante desse evento. Vim aqui falar para vocês sobre um pouquinho da minha experiência em relação à fisioterapia dermatofuncional em complicações pós-cirurgias plásticas. Tentar trazer vocês um pouquinho para a parte científica, para a parte da literatura, para ter esse respaldo para vocês, para também estimular vocês a retornar na literatura sempre que haver algum caso que vocês não tenham compreensão de como está acontecendo aquilo, ok? Então, esse trabalho foi desenvolvido sem obtenção de vantagens pessoais, também não tem nenhum conflito de interesse e também não houve nenhum patrocínio da indústria para essa apresentação. As principais complicações aí abordadas, né, recorrentes no pós-cirurgias plásticas são hematoma, infecção, deiscência de sutura, aderências, fibroses, cicatrizes mal posicionadas, cicatrizes hipertróficas e queloidianas, excessos cutâneos, seromas, lesão sensorial e motora do nervo, né? Isso acontece de acordo com a cirurgia escolhida e com a técnica aplicada. Então, aqui temos um caso de um hematoma, o seroma vai acontecer da mesma forma. Então, se o paciente, você observar que ele tem um sinal de piparote positivo, tem que ser aí, chamada a equipe da cirurgia para fazer o funcionamento desse líquido. E depois você pode abordar aí com a colocação de um tape contensivo, com a parte da eletroterapia, até da modificação das placas desse paciente, para a gente tentar diminuir a recidiva desse acontecimento no paciente. A deiscência, além da gente estimular com a eletroterapia a parte de formação de tecido de granulação, né, para fechamento dessa ferida, temos que observar também a qualidade do tecido adjacente, a formação do tecido cicatricial adjacente no subcutâneo, né, para tentar observar para ver se não está havendo um repuxamento ou alguma coisa que esteja dificultando o fechamento dessa ferida. Também, quando há o acontecimento de hematomas e equimoses, a gente tem que observar se não tem um entumecimento da região, porque daí a formação desse acúmulo aqui no local leva à formação de tecido excessivo cicatricial também, isso leva a um desconforto do paciente, podendo ocasionar até uma fibrose futuramente. Então, a gente tem que saber abordar nessa área para ver um estímulo aí da absorção desse conteúdo na pele do paciente. A necrose umbilical e cicatricial também a gente tem que saber abordar corretamente para promover o devidamento da área e um novo tecido de reptilização de qualidade para ocorrer o fechamento dessa ferida de forma estética, que era o planejamento inicial quando o cirurgião realiza aí a formação de um umbigo novo, né? A fibrose, ela vai acontecer se houver uma manipulação extensiva dessa região, então saber como abordar a frequência e o que utilizar durante o pós-operatório é de suma importância para a gente não estimular demais e ocorrer, então, a formação de um tecido excessivo cicatricial. Trouxe aqui o cordão de Mondor, que normalmente é de difícil diagnóstico, que acontece tanto na parte torácica quanto na parte de abdômen, que é uma formação de um anel fibroso aí em alguma artéria que causa um trombo. Isso impede aqui o fluxo sanguíneo e altera o fluxo venoso também da região e também possibilita o paciente de realizar certas movimentações sem causar dor. Então, saber o diagnóstico correto e a forma que eu manipulo ele também para sua resolução é de importância excepcional para poder estar promovendo uma qualidade de vida desse paciente. As aderências, né, que podem acontecer ou por erro de manipulação ou por um fechamento de segunda intenção, eu tenho que saber também abordar ele para eu poder fazer a maleabilidade desse tecido, para ele ficar com uma forma estética mais apresentável e aceitável para o paciente, né? Da mesma forma que é importante saber diagnosticar a cicatriz hipertrófica e a cicatriz queloidiana. Então, alguns fatores intrínsecos desse paciente podem ocasionar essas complicações. Então, deficiências em algumas vitaminas, como A, C, D, E, ferro, magnésio e zinco. Então, no pré-operatório é importante você estar conversando com o paciente sobre isso, a importância de se manter uma alimentação correta, tanto no pré-operatório quanto durante a cirurgia e após, para o corpo ter essas vitaminas essenciais e poder funcionar direitinho.
A proibição do cigarro é muito importante porque ele diminui diretamente a oferta de oxigênio para esse sistema, então o paciente fazer o interrompimento desse vício, né, antes da cirurgia e durante a sua recuperação é importante para que tenha qualidade desse tecido. A ingestão de bebidas alcoólicas da mesma forma, e isso vai interferir diretamente na qualidade da cicatrização desse paciente, visto que ele diminui aí a produção de agentes do corpo que possam atuar diretamente nos radicais livres, e também ocorre a desidratação após a ingestão da bebida alcoólica e o uso concomitante aí com antidepressivos e corticoides. Então, o paciente que faz uso crônico tem que explicar certinho para a equipe que vai acompanhar ele, porque provavelmente ele vai ter alguma intercorrência devido à interferência desses medicamentos utilizados de forma crônica. Então, algumas abordagens da parte de medicina integrativa ou da fisioterapia integrativa atualmente têm se utilizado para melhorar aí essa parte de diminuição de radical livre nessas intercorrências, como forma de prevenção ou em algum caso de intercorrências, né? Quando acontece. É utilizado aí o iLive, né? O laser via artéria radial, para poder estar fazendo a diminuição aí desses radicais livres na corrente sanguínea, então melhora o funcionamento dessas células do corpo, e também a utilização do ozônio, tanto via auricular quanto via retal, também para melhorar essa parte de infecção, de alterações de radicais livres, ou o funcionamento do corpo em si em relação à recuperação após a cirurgia plástica. Salientando aqui que é importante a gente observar, lembrar, né, no caso, que o tecido que vai sofrer maior agressão numa cirurgia plástica vai ser o subcutâneo. Não temos aqui o tecido superficial, no caso que vai haver a cicatriz, mas eu tenho que chamar a atenção para o tecido subcutâneo. Ele não vai precisar de uma revitalização, mas ele precisa de uma organização. Então, eu devo isso a ele, né? O corpo vai fazer a função durante a cicatrização e eu só faço um encaminhamento para que aconteça tudo de forma natural e organizada para acontecer uma recuperação efetiva desse paciente sem nenhuma dor e que ele possa depois retornar às atividades de vida diária dele de forma natural. Essa região subcutânea ela vai ser preenchida por matriz extracelular, que é formada por fibras de colágeno, elastina, substância amorfa e fluido intersticial. É importante também a gente lembrar das fases de cicatrização, lembrando que não vai ser igual a cicatrização que a gente vê nas revisões de uma ferida superficial, mas a liberação das células em si vai ser da mesma forma. Então, eu tenho aqui a inflamação inicial, que eu tenho aí recursos para diminuir essa inflamação e fazer isso de forma mais controlada, a fase de proliferação, que é até o 30º dia, que vai acontecer a reperização, a síntese de colágeno, o arcabouço aí da fibronectina também vai ser sintetizado para ter aí uma qualidade boa de migração de células, e também a fase de remodelação da matriz que foi sintetizada. Então, eu tenho que respeitar esse tempo aqui para eu poder fazer uma recuperação eficiente do meu paciente. Chamando a atenção aqui também para uma célula específica que ela vai ser diferenciada durante a cicatrização, chama miofibroblasto. Então, o fibroblasto, ele vai ser diferenciado nesta célula, né, que ela tem uma força contrátil parecida com a musculatura lisa. Então, ela vai sintetizar um colágeno e ela tem a capacidade de retrair esse colágeno. Então, para poder estar contraindo as bordas da cicatriz e também ter uma contração e uma força tensa melhor desse colágeno que ele foi sintetizado. Então, lembrando que ele vai se diferenciar e ele tem um tempo de apoptose. Então, se eu estimular ele demais durante o meu pós-operatório, eu posso fazer ele sintetizar colágeno a mais também. Aí eu tenho as contraturas, a formação de fibrose, aberturas de cicatriz, por conta desse mau funcionamento desse senhor específico aqui no caso, né? Então, eu tenho que saber que se eu toco uma estrutura, eu toco em todas as outras. Eu não devo exacerbar algo que acontece de forma natural. Então, eu devo guiar, não estimular demais, tudo bem? Todo o tecido que vai ser formado durante a fase cicatricial, ele vai responder por mecanotransdução. Então, um toque que eu dê, um estímulo de eletroterapia que eu dê, ele vai ativar os receptores locais
de tato, pressão e marcadores bioquímicos e vai haver uma resposta. Então, só para resumir um pouquinho para vocês, durante uma compressão, eu estimulo a liberação de enzimas que degradam o tecido excessivo. Aqui entra, então, os tapes compressivos, os usos de placas. Atenção, eu estimulo o metabolismo celular, então eu tenho que saber quando eu posso tensionar, tudo bem? Porque senão eu vou estar aumentando a força excessiva desse colágeno novo que está sendo sintetizado. E o cisalhamento eu consigo, então, organizar esse tecido e diminuir a secreção da TGF-beta1, que ele é responsável aí pela fibrose. Então, eu consigo inibir ele e organizar o tecido cicatricial de forma mais segura. Também existe a mecanobiologia da cicatriz, então a forma que eu abordo essa cicatriz com esses componentes que eu acabei de citar para vocês e em que planos que eu devo manipular, né? Não devo fazer a abertura dessa cicatriz, senão eu estimulo aí a formação de cicatrizes patológicas. Então, saber certinho os pontos de incisão, aonde que o cirurgião realizou o fechamento das cicatrizes, é importante a gente saber manipular também ela, para ela não acontecer uma aderência, tá? Lembrando que não é importante nos períodos iniciais eu manipular essa cicatriz, porque senão ela adelgaça, então ela faz abertura e fica com uma qualidade ruim. Chama atenção aqui também para cinesioterapia, né? Lembrando que o tecido cicatricial que será formado, ele também vai estar acima da face, e a face é um movimento, então se eu restringo esse paciente, essa face vai ficar mais contrátil, né? Ela vai ficar aderida, e a movimentação posterior desse paciente vai ficar comprometida. Então, eu preciso manipular esse paciente, tanto de forma passiva como de forma ativa. É importante a movimentação até certo ponto e orientado, tudo bem? Não estimular o paciente a ficar imobilizado todo o tempo de recuperação, porque tem que salientar ele que a força de tensão mecânica controla esse tecido de granulação embaixo, né, do subcutâneo que vai estar cicatrizando. Então, a atividade daquela célula que eu citei para vocês, o miofibroblasto, está diretamente ligada com essa movimentação. Por isso a importância da cinesioterapia, né, da reabilitação como fisioterapeuta nesse período de pós-operatório. A utilização dos tapes, então eu consigo fazer a contenção local e diminuir a inflamação, por quê? Porque eu vou estar diminuindo o espaço que foi deslocado, né, foi descolado, no caso, após a cirurgia. Eu consigo conter a área de inflamação antes que ocorra aí a formação de edema, tanto na lipo de papada também. Após punções, então aqui na região do cóccix, da lombar, eu consigo comprimir o local para que não haja uma formação de líquido novamente. Da mesma forma, a rinoplastia, eu consigo fazer a contenção do inchaço, e os hematomas também eu consigo estar trabalhando isso, e a qualidade do tecido também. Então, saber como a forma mecânica, né, que o tape age na fisiologia da pele durante a cicatrização é importante para saber estar utilizando ele. Não é apenas colar uma fitinha que vai dar um resultado, tudo bem? Então, a parte de cisalhamento que eu citei para vocês, existe um estudo que tem um respaldo suficiente para poder estar falando para vocês sobre a organização desse tecido após o cisalhamento correto. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem minha de um paciente que eu trabalhei o cisalhamento, né, o LTF, e houve aí a organização do tecido de fibrose. A utilização, então, do ultrassom deve ser feita de forma controlada, tudo bem? Então, eu saber em que fase que eu vou utilizar o ultrassom, ele possui aí, interferência nesse tecido, ele vai promover células imunossupressoras, promoção e melhora aí da biogênese da mitocôndria, do funcionamento dessas células. Só que eu preciso saber em que fase que eu vou utilizar ele de forma controlada para eu poder estar aí auxiliando esse paciente, né? Tem estudos que eles falam que ele acelera uma ferida normal, mas as isquêmicas não. Então, em alguns casos que há alguma alteração, é interessante estar optando por outro recurso que vai auxiliar nessa recuperação do paciente. Temos também a fotobiomodulação, que também auxilia aí na maior organização e depósito de colágeno, um fechamento mais efetivo. Aqui na figura a gente consegue observar que a incisão ficou melhor organizada, né, após a utilização da fotobiomodulação. Vai saber também a intensidade dessa
desse recurso e a caneta que eu vou utilizar também, é importante para vocês estarem sabendo qual que vai ser efetivo, em que fase que eu vou utilizar isso, qual que vai ser melhor no subcutâneo, qual que vai ser melhor na parte cicatricial superficial. Então, sempre retornem na literatura para estar tendo esse raciocínio de vocês, ok? Da mesma forma, a carboxiterapia, que já foi crucificada várias vezes, se ela for utilizada de forma controlada, né, que dê um aporte de oxigênio para aquela região, eu consigo ter, sim, a produção de fibronectina e uma melhora da inflamação local em tecidos que não têm uma circulação eficiente, né? Então, saber utilizar os recursos de forma controlada e saber a fase que você está agindo vai fazer a interferência aí correta nesse paciente, né? Vai ser o pulo do gato, digamos assim, para você ter uma terapia efetiva no paciente. Então, alguns lembretes para vocês trabalharem de forma efetiva no seu paciente. Durante o tratamento, jamais devemos provocar o afastamento das linhas da cicatriz, pois em fases iniciais do reparo pode-se provocar a deiscência e a formação de celomas também. Caso o afastamento dos bordos ocorra em períodos mais tardios durante a cicatrização, será um estímulo suficiente para a síntese de tecido cicatricial, o que pode levar à formação de tecido excessivo e formação de tecido de cicatrizes hipertróficas. Então, tomar cuidado, não estimular demais. Se eu manipular ela cedo, ela dá o gasto. Se eu manipular ela demais, ela pode ficar hipertrófica. Não deve-se comprimir a região nos momentos iniciais, pois a compressão estimula a liberação de enzimas que degradam o tecido, né? As tensões durante a movimentação devem ser breves, suaves, permitindo o movimento, porém não tracionando a cicatriz também. Então, preciso manipular esse tecido subcutâneo para ver aí o cisalhamento e poder fazer a organização desse tecido e uma maior extensibilidade. Isso com a movimentação do paciente também durante a reabilitação, ok? Não potencialize o que incomoda o paciente, porque sempre que o paciente sente dor, ele ativa o receptor de dor e esse colágeno que eu estou manipulando, ele vai se contrair. Então, eu tenho aí uma regressão do que eu estava conseguindo. Então, o paciente deve se sentir confortável a todo momento durante a terapia que você vai estar abordando com ele, ok? Então, estimule movimentos dentro da manipulação das limitações cicatriciais, mas jamais diga para não se movimentar. Não use palavras que possam assustar o paciente e fale sempre baixo e tranquilamente com ele, ok? Ele vai estar sentindo dor, é um momento que ele vai ter que receber uma atenção especial, então a forma de você se portar diante dele também vai ser o diferencial para você estar podendo estar acalmando ele e ele também estar se recuperando melhor. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dos meus conhecimentos para você. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail ou me chamar no direct, que eu posso estar auxiliando vocês também. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada.